Fala aí, galera, tudo beleza? Aqui é o professor Thiago com mais uma aula de física para vocês. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto importantíssimo que é a calorimetria. Bom, primeiro de tudo, né? O que é calorimetria? Calorimetria vai ser o estudo dos fenômenos associados ao calor e à temperatura. Aqui, essa imagem que eu peguei do site Brasil Escola tem muitas informações relevantes sobre o que a gente vai estudar. Especificamente agora, tem essa definição aqui, ó, que diz que calor é energia térmica em trânsito. Então, antes da gente entender primeiro essa ideia de transferência de energia, vamos entender o que é energia térmica. Da onde vem essa ideia de energia térmica? Se eu falar, por exemplo, que um objeto está a 50 graus Celsius, e se eu falar que tem um outro objeto, vamos supor água, que está a 75 graus Celsius. A ideia de energia térmica é que quanto maior a temperatura, mais energia térmica esse objeto tem. Faz sentido, né? Se é a energia térmica que está associada à temperatura, então quanto mais temperatura, mais energia. Mas de onde vem essa energia? O que é essa energia, né? Bom, a gente já estudou aqui no curso algumas formas de energia. A gente falou sobre energia cinética, a gente falou sobre energia potencial gravitacional, né? E a gente viu que a gente consegue transformar um tipo de energia na outra, por exemplo. A energia térmica, ela é um tipo muito específico de energia cinética. É um tipo de energia cinética que a gente não consegue ver com os nossos olhos. E, na verdade, a gente não consegue sentir direito com as nossas mãos também. A gente acha que as nossas mãos são bons termômetros, né? Que quando a gente coloca a mão em alguma coisa, a gente consegue dizer bem a temperatura daquela coisa, mas isso não é verdade. E a gente vai entender depois por quê. Mas agora, vamos entender então o que é essa energia térmica. Tudo que a gente observa ao nosso redor é feito de moléculas e átomos, e essas moléculas e esses átomos, elas estão sempre em movimento. Por mais que alguma coisa que você olhe pareça parada, na verdade, aquela coisa está em movimento. E não é o tipo de movimento que, assim, que é um movimento relativo, por exemplo. A gente fala muito disso na cinemática, né? Que se você está se movendo, se você pode pensar que no seu referencial você está parado e as outras coisas estão em movimento. Não, o tipo de movimento que a gente está falando aqui é que essas moléculas e esses átomos que compõem todos os objetos e todas as coisas, eles têm um movimento de vibração intrínseco a eles. Esse movimento de vibração, dependendo da sua intensidade, é o que vai conferir a esse objeto a sua energia térmica. Ou seja, quanto mais as moléculas e os átomos de um determinado objeto estiverem vibrando, quanto maior for a intensidade dessa vibração, maior será a sua energia térmica. Então, por exemplo, aqui, olha só, a gente tem os 3 estados da água. A gente tem a água no seu estado líquido, no seu estado sólido e no seu estado gasoso. Em qualquer um desses estados, mesmo no sólido, as moléculas de água elas vão ter uma certa vibração. As moléculas de água, né, elas são o que a gente fala de H2O, né, que é uma moléculazinha de hidrogênio, uma moléculazinha de oxigênio e outra molécula aqui de hidrogênio. E a gente desenha geralmente que elas são ligadas, né, por ligações químicas, assim. Então, aqui o oxigênio e essas duas moléculas seriam as moléculas de hidrogênio. Essa molécula de água, ela pode, por exemplo, estar com uma vibração horizontal, uma vibração lateral e uma vibração no terceiro plano que a gente não consegue ver aqui, que seria uma vibração de profundidade. Ela também pode, por exemplo, estar girando, tanto ao redor desse eixo daqui, quanto ao redor, na verdade, de qualquer eixo de simetria dela. Então, essas combinações desses movimentos que a molécula pode fazer, né, o fato dela poder vibrar em todas essas direções, confere a ela um determinado tipo de energia térmica, que é o seguinte: se ela está vibrando, ela tem energia. E quanto mais ela vibrar, mais energia ela tem. E a temperatura é apenas um reflexo dessa medida de energia. A temperatura nada mais é do que uma medida de o quanto essa molécula está vibrando. Então, se ela estiver vibrando muito, 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 isso significa que ela vai estar com muita temperatura, ou muita energia térmica, né? A temperatura dela vai ser muito alta. Então, se a temperatura é uma medida de o quanto as coisas estão se chacoalhando, né?
Então, isso vai ter que fazer sentido, por exemplo, nos estados físicos da água. A gente já falou aqui, ó, do estado sólido, líquido e gasoso, que seria o gelo, a água e o vapor. E a gente tem que entender, então, que de alguma forma essa ideia de moléculas se chacoalhando faz sentido com o que a gente já conhece sobre o mundo. A gente sabe, por exemplo, que o ponto de fusão da água é a 0 graus Celsius. O que é o ponto de fusão? Fusão é quando a água passa do seu estado líquido para o seu estado sólido. E também é o mesmo valor para o ponto de liquefação da água. O ponto de liquefação, ou seja, o momento em que ela se torna do sólido para o líquido, também vai ser a 0 graus. Essas medidas aqui de temperatura, a gente está sempre falando quando a pressão atmosférica for de 1 atm, tá? Isso faz diferença nas transições de estados de todos os líquidos, inclusive, de todos os objetos. Então aqui a gente falou do líquido para o sólido e do sólido para o líquido, e do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido, né, que a gente tem aqui a ebulição e aqui a gente tem a condensação, que acontecem a 100 graus Celsius, né? A gente está vendo aqui que do 0 graus Celsius para a esquerda, a água está no seu estado sólido. Então, se a temperatura estiver abaixo de 0 graus Celsius, a temperatura da água, no caso, então ela vai estar no estado sólido. Se a temperatura da água estiver entre 0 e 100 graus Celsius, ela vai estar no seu estado líquido. E se a temperatura da água estiver acima dos seus 100 graus Celsius, ela vai estar no estado gasoso. Bom, então, isso faz sentido com o que eu estava falando antes? Eu estava falando que a temperatura nada mais é do que uma medida de vibração das moléculas. Então, é uma medida de o quanto intensamente as moléculas estão vibrando. Vamos ver. Aqui no estado sólido, a gente imagina que as moléculas não vão vibrar muito. E se elas ganharem muita vibração, se elas ganharem muita energia térmica, o que compõe esse estado sólido dela são justamente ligações entre as moléculas da água que formam uma rede cristalina. Então, as moléculas de água elas vão se orientar de uma determinada forma e elas vão formar um cristal de gelo. E o fato delas estarem presas nessa rede cristalina faz com que elas não tenham muito movimento disponível, porque se ela se mexer muito, ela vai mexer em toda a estrutura da rede. Agora, quando a temperatura desse gelo vai aumentando, as moléculas vão ganhando tanta energia, que algumas vão se soltando da rede. E conforme elas vão se soltando da rede, elas vão ficando livres para se movimentar, se elas não forem capturadas de novo pela rede, né? Então, se você for dando bastante energia para todas as moléculas da rede, elas vão querer ficar livres de tanta energia que elas têm, elas vão querer vibrar. E essa transição de estado é justamente o que acontece quando o gelo derrete. As moléculas de água, elas querem tanto vibrar, elas querem tanto se movimentar, que elas passam desse estado no qual elas estão relativamente presas para um estado no qual elas estão bem mais soltas. Na água, as moléculas elas ainda têm uma certa conexão. Elas estão bem mais soltas, elas podem se movimentar, mas essa conexão que eu falei se chama ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. E ela acontece porque o hidrogênio... Bom, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui para a gente não passar para a parte química, né? Mas o hidrogênio ele tem 2 elétrons aqui e ele só tem um próton. Ele está justamente dividindo um desses elétrons aqui com o oxigênio e esse hidrogênio que é a mesma coisa. Então, quando passa uma outra molécula de água, por exemplo, aqui, que tem os seus hidrogênios ligados, né? Um aqui e um aqui, por exemplo, uma coisa que acontece é que, às vezes, esse elétron aqui do hidrogênio, que está meio que sobrando, meio que sendo compartilhado aqui com o oxigênio, ele pode, de uma certa maneira, interagir com esse oxigênio aqui, e essa interação que a gente chama de ponte de hidrogênio faz com que essas duas moléculas queiram ficar mais juntas. Então, de uma certa forma, é isso que confere assim, à água o seu estado de líquido. Ela tem essas pontes de hidrogênio que querem manter uma molécula perto da outra. Elas não estão completamente livres. O que realmente confere, na verdade,
O estado de líquido é a quantidade de energia térmica que as moléculas têm. Elas não têm energia térmica suficiente para se desprenderem completamente umas das outras. Elas ainda querem ficar meio juntinhas. E justamente essa força que faz com que elas queiram ficar juntas é essa ponte de hidrogênio aqui, tá? Mas, conforme você vai dando energia térmica para essa poça de água, essas pontes vão se quebrando e as moléculas vão ter cada vez mais energia para se movimentar aqui ao longo dessa poça, ou seja lá o que for. Pode ser um copo, pode ser uma garrafa. E conforme elas vão ganhando mais e mais energia, algumas delas vão acabar saindo e vão indo embora. Então, se você tivesse uma molécula de água aqui na poça, conforme você vai dando energia, essa molécula pode simplesmente ganhar energia suficiente e sair daqui. E esse fenômeno das moléculas de água irem saindo aos poucos é a evaporação. Quando a gente chega à temperatura de 100 graus Celsius, se toda essa água daqui tiver a 100 graus Celsius, todas as moléculas vão estar prontinhas para sair. Elas só vão precisar de um empurrãozinho e elas vão embora. E isso é o que acontece na ebulição, quando a água está fervendo. Quando a água está fervendo, todas as moléculas já estão prontas para sair. Elas só precisam de mais um empurrãozinho para ir embora. E aí, quando elas vão embora, elas assumem a forma gasosa, em que as moléculas não têm mais nenhuma conexão umas com as outras. Não tem mais ponte de hidrogênio, não tem mais rede cristalina, e as moléculas se separam completamente. E estando separadas, elas têm muito mais liberdade, né, para poder expressar essa energia térmica tão grande que elas têm. E é por isso que, quando você tem uma temperatura muito alta, pelo fato das moléculas estarem super energéticas e chacoalhando muito, elas acabam se separando umas das outras. Tipo quando você quer muito dançar, sei lá, em um Rock in Rio, por exemplo, só que está muito apertado, tem muitas pessoas em volta de você, você não consegue dançar. Se você estiver muito animado, você vai acabar criando um espaço em volta de você para você poder dançar, porque você está com muita energia. Mas se você não estiver muito animado, você só vai ficar meio parado lá, meio espremido. Por exemplo, sei lá, quando tem uma rodinha punk. Uma rodinha punk é quando a galera está tão pilhada com a música que eles começam a abrir espaço para poder ficar correndo, pulando, se batendo, né? E a água, ela meio que faz isso. Não especificamente em um lugarzinho, mas nela como um todo, assim. Ela toda se separa e as moléculas deixam de ter qualquer conexão e elas são moléculas livres para vagar por aí. E por isso mesmo o gás, né, ele tem essa propriedade de se expandir e ocupar o máximo volume possível. Enfim, a gente acabou de ver que essa ideia de que temperatura está associada à energia de vibração, energia de movimento, energia cinética das moléculas faz todo sentido. Se a gente associar movimento à temperatura, e de novo, esse é um movimento em uma escala muito, muito, muito pequena. Quem está se movendo são as moléculas, que a gente não consegue ver a olho nu. Nem com o microscópio a gente consegue ver, o microscópio óptico. A gente só consegue ver essas coisas com microscópios muito mais potentes. Enfim, a gente entendeu agora, então, que a ideia de temperatura está associada à vibração das moléculas. E agora, entender esses outros conceitos que estão aqui fica muito mais fácil. Quando a gente fala que calor é energia térmica em movimento, ou em trânsito, a gente está dizendo que, de alguma forma, algum objeto ou o ambiente está ganhando ou perdendo essa energia térmica de vibração. Por exemplo, quais são as formas que a gente tem de transmitir essa energia térmica? A gente vai aqui para a parte de transmissão. Transmissão vai ser justamente essas três opções aqui. As principais são a de radiação e a de condução. Como que funciona cada uma delas? A de condução é quando você tem um objeto muito quente que está em contato muito próximo com algum outro objeto. Esse objeto muito quente vai transmitir calor para o objeto que não está tão quente. Por exemplo, a gente está vendo aqui a panela com o ovo. A panela está fornecendo calor para o ovo através da condução, porque o ovo está muito perto da panela, ele está encostando na panela. Então, esse contato faz com que as moléculas do ferro aqui, que estiver recebendo fogo, elas vão se agitar tanto que elas vão empurrar as moléculas do ovo. E aí o ferro vai meio que dando, as moléculas de ferro vão meio que dando porradinhas nas moléculas de ovo, e as moléculas de ovo vão ficando tão agitadas que elas aumentam de temperatura.
né? Então, essa é uma forma de condução. Geralmente, quando a gente fala de condução, na verdade, a gente fala mais de um material. Então, por exemplo, a gente falaria que a gente tem uma fonte de calor. Deixa eu pegar uma fonte de calor com uma cor mais associada a calor, né? A gente tem uma fonte de calor aqui, ó, por exemplo, no centro da panela, e esse calor vai se espalhar pela panela através da condução. Porque esses átomos, agora está parecendo que tem um fogo embaixo da panela, que faz todo sentido, mas não era isso que eu queria dizer. O que eu estou dizendo é que se a gente só tiver uma fonte de calor bem aqui no centro da panela, esse calor ele vai se espalhar para as outras partes da panela, porque as moléculas que estão muito energéticas aqui vão empurrando as moléculas que estão muito energéticas aqui do lado. Na verdade mesmo, aqui o ovo ele é aquecido por condução e por radiação também. Mas o que é radiação? Radiação é o seguinte: todos os corpos, literalmente todos os corpos, emitem uma energia na forma de radiação. E essa energia na forma de radiação, ela está associada à temperatura dos corpos. Então, quanto maior for a temperatura do corpo, maior vai ser a energia de radiação que ele vai emitir. Por exemplo, aqui a gente tem o planeta Terra. Dependendo de onde você estiver, a temperatura vai ser, sei lá, mais ou menos 25 graus na superfície. O Sol tem uma temperatura na superfície muito maior. Eu vou pesquisar rapidinho. Tá, são quase 6.000 graus Celsius. É muita coisa. E quando a temperatura é tão alta assim, ele vai emitir muito mais radiação. E a radiação, como eu falei para vocês, é uma forma de energia e ela é transportada na forma de ondas eletromagnéticas. Lembra que a gente falou na aula passada sobre ondas eletromagnéticas? Então, ondas eletromagnéticas, elas são um tipo específico de ondas que carregam energia térmica. Muito doido isso. Mas essa energia daqui que é emitida, ela faz com que o Sol perca um pouco de energia e que a Terra, quando recebe esses raios que estão chegando aqui, ganhe um pouco de energia térmica. E quando eu falei literalmente todos os corpos emitem, eu estou falando literalmente todos os corpos emitem. Você, inclusive, emite radiação. Só que a radiação que você emite não é uma radiação que os nossos olhos conseguem captar. Lembra, luz também é uma forma de radiação. A luz é radiação que está dentro da frequência do espectro visível. A radiação que a gente emite é uma radiação que fica na frequência do infravermelho, que é uma frequência abaixo do vermelho. Né? A gente não consegue ver essa radiação emitida com os nossos olhos, mas se a gente usar, por exemplo, um óculos noturno, a gente consegue ver. Tem vários animais, predadores, que caçam à noite, que usam justamente essa frequência abaixo do vermelho para ver aonde tem um mamífero, para ver onde tem um animal com uma temperatura corporal acima da temperatura ambiente. E com isso ele consegue enxergar à noite, que é muito doido, né? A gente precisa de luz para enxergar à noite, e esses animais não precisam porque eles enxergam justamente essa assinatura térmica das suas presas. Isso é muito doido. Mas enfim, então a panela, quando ela esquenta aqui, quando ela sobe de temperatura, a panela também vai emitir energia na forma de radiação. E a maior parte da transmissão de energia que a gente sente, em geral, é a energia que está sendo radiada. Sentir energia através de condução é bem difícil, assim, é mais quando você pega numa panela bem quente mesmo, que é péssimo. Mas, em geral, as energias térmicas que a gente sente são energias por radiação. Por exemplo, quando você fica perto de uma fogueira, o que você está sentindo, esse calor que você sente da fogueira, vem na forma de radiação, não é por condução, tá? Convecção. Convecção, na verdade mesmo, ela é... O que é a convecção? Né? A convecção acontece quando você tem, por exemplo, um líquido, ou um fluido, na verdade, em geral, não precisa ser um líquido, pode ser um gás também, e você aquece a parte de baixo dele. Quando você aquece a parte de baixo dele, as moléculas vão ficar muito mais agitadas. E como elas vão ficar mais agitadas, elas querem ficar mais separadas. E se elas ficam mais separadas, elas ficam menos densas, né? Pensa, se eu tenho aqui, ó, eu tenho uma caixinha e eu tenho, sei lá, vamos colocar aqui 9 moléculas dentro dessa caixinha. Agora vamos supor que nessa caixinha daqui eu coloquei energia térmica, as moléculas ficaram muito agitadas. Tão agitadas que elas acabaram abrindo a caixinha ficou mais larga, porque as moléculas estão muito agitadas, elas estão muito animadas. Mas eu ainda tenho aqui 9 moléculas. Eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moléculas, nenhuma se perdeu.
Só que como elas estão mais espalhadas, né, se eu fosse calcular o peso da caixinha dividido pelo tamanho da caixa, que a gente chama de densidade, essa daqui vai ser menos densa. E quando a gente está falando de líquidos ou de fluidos, né, quando a gente tem um objeto menos denso, ele tende a sofrer uma força que empurra ele para cima, que chama empuxo, maior do que objetos menos densos. Tudo isso para falar que a água que esquenta sobe. E quando ela sobe, ela vai empurrar a água que estava aqui em cima, que estava na temperatura ambiente, para baixo. E essa água ela vai descer e vai esquentar. E quando ela esquentar, ela vai querer subir de novo. Então, a água quente vai empurrar a água fria para baixo, e a água fria vai esquentar e vai empurrar mais a água fria para baixo. Então, isso aqui gera uma corrente, está vendo? Em que a água como um todo vai se esquentar mais rápido por causa dessas correntes. Porque justamente a água quente que sobe aqui vai empurrar a água fria para baixo e essa água fria vai esquentar mais rápido. Tá? Então a convecção, na verdade, ela é uma forma de transmissão de calor que está associada ao fato de que nos fluidos você tem essa possibilidade de que, dada a variação de temperatura, né, como ele fica mais quente aqui, ele fica menos denso e aí ele sobe, ele empurra, por isso, o que está aqui em cima para baixo. E quando ele empurra o que está aqui em cima para baixo, como esse que estava aqui em cima estava na temperatura ambiente, ele vai descer e vai esquentar também. Então é mais uma transferência de calor, porque você está pegando a massa de água que estava quente na parte de baixo e levando essa massa de água quente para cima. Né? E com isso você promove essa transferência mais rápida. Mas realmente o que é transmissão mesmo é aqui na condução e na radiação. A convecção a gente também conta, justamente porque quando você pega, sei lá, um monte de água quente, coloca em algum lugar, você transmitiu calor. Porque você colocou mais energia térmica naquele lugar. Mas, de fato, o que transfere, por exemplo, de um material para o outro é radiação e condução. Tá? Especificamente, o que transfere de um material para o outro é a radiação, em geral.